Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Cruzeiro de olho em um atacante aí uruguaio para a próxima temporada. Quem que é esse jogador? Que eu de acordo aí com o próprio empresário, o Cruzeiro fez uma consulta para o atleta que já teve passagens em vários times do futebol europeu, da Itália, da Inglaterra, uruguaio de 32 anos. Além disso, quero falar com vocês também sobre o lateral direito Dudu, do Atlético Goianiense, muito próximo de ser anunciado como novo reforço de uma outra equipe da Série A. Quero comentar aqui com vocês. Além disso, tem também informação sobre quantos milhões o Ronaldo já vendeu, de jogadores desde quando assumiu a gestão. Um valor interessante aí em relação a atletas revelados na Toca da Raposa. Quero trazer aqui esses números também nesse vídeo de hoje. Antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta até o final do ano de 37 mil inscritos. Então, caso você esteja assistindo aqui a primeira vez, quer continuar recebendo mais conteúdos como esse, só se inscrever aqui embaixo. Tem também o salve para duas pessoas que comentaram no meu último vídeo. O primeiro é para o Léo Augusto, ele que é lá de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Valeu demais aí, Léo. Um abraço para você. E o segundo é para o Nilson Silveira, que está sempre aqui também acompanhando meus vídeos. Valeu aí, Nilson. Um abraço. Se você quiser aqui aparecer nos meus próximos vídeos, saindo aí de manhã às 11h15, de tarde 5 horas e de noite às 7h15 da noite, só deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e a sua cidade, que tem grande chance de você também aparecer aqui em nosso canal. Antes de darmos sequência, tem um recado também para vocês da SportPix.clube, casa de apostas esportivas que está com boas cotações para vários duelos agora da volta do futebol europeu. Por exemplo, aí eu quero destacar nessa quinta-feira, tem algumas partidas interessantes, como por exemplo o Atlético de Madrid enfrentando o Elche dentro de casa. No caso, uma vitória aí do Atlético dentro de casa pagando 1,19 a cada real apostado. Tem também, essa partida vai ser às 5h30 da tarde, nessa quinta-feira, amanhã. Tem também Real Betis e Atlético Bilbao às 5h15 da tarde, com boas cotações aí também. Também tem jogos aí no caso do Campeonato Francês, no final de semana tendo partidas do Campeonato Inglês também. Então, para você acompanhar aí as melhores cotações, tá o link aqui embaixo na descrição, lá na SportPix.clube, para você começar a apostar. Bom, quero começar falando aqui sobre o lateral direito Dudu, com algumas atualizações vindo lá do portal do Esportes do Povo e também do Vene Casagrande. Informações aí ao longo dessa última terça-feira, de que o lateral tem conversas avançadas para defender o Fortaleza no ano de 2023. Ainda não foi oficializado esse negócio e também o Atlético e o Internacional não chegaram ainda a um consenso de como que vai ser essa ida em definitivo para o Fortaleza. Se vai por empréstimo, se vai em definitivo realmente, qual que vai ser o valor dessa operação, porque pelo que parece o Fortaleza tinha feito uma proposta financeira, mas como o Internacional e o Atlético dividem os percentuais, 50% para cada, eles ainda não haviam chegado a um consenso. Mas pelo que parece ele já foi liberado para ir treinar no Fortaleza para já ir agilizando esse processo, enquanto o Internacional e o Atlético definem esse acordo. Uma pena, porque eu acho que é um jogador que poderia vir sim para o Cruzeiro, eu acho um nome interessante, apesar de hoje o Cruzeiro já ter contratado todas as opções para sua lateral direita. O Dudu está com 25 anos de idade, nesse último ano foi muito bem pelo Atlético, fez 46 partidas, 3 gols e 6 assistências, está há 3 anos consecutivos pela equipe goiana na Série A, sempre com números bem interessantes de gols, de passes também, assistências, desde quando veio do Internacional. Mas apesar de ser um bom jogador, o Cruzeiro já definiu a sua lateral direita, tendo o Igor Formiga, que foi contratado vindo de graça da Ponte Preta, tem também aí o William Furtado vindo aí, no caso livre no mercado, vai ter que passar um período de recuperação. Fora que ainda já temos também o Wesley Gasolina, que vai ser, na minha visão, o reserva imediato nessa posição, até o William tiver condições de ser o titular. Acho que o Igor Formiga pode sim começar a temporada no time principal. Quero saber a sua opinião nos comentários, se você gosta do jogador, um jogador que só não veio, o Dudu de 25 anos, porque teria que ter essa compensação financeira, Então, o Cruzeiro evitando a qualquer custo, podemos dizer assim, para não ter que desembolsar um dinheiro pelo Atlético. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre essa informação aí do Abel Hernandes, jogador uruguaio bem conhecido, de 32 anos de idade, que o Cruzeiro teria procurado informações para saber, sobre uma eventual volta do atacante ao futebol brasileiro, onde já teve uma passagem tanto pelo Internacional quanto pelo Fluminense. Informação aí no caso do próprio empresário, a entrevista ao Sport 890, no caso do México, e também informações aí do futebol uruguaio, que ele afirmou que tinha propostas da equipe do Mazatlán do México, que era condições até melhores, e também do Cruzeiro, que fez uma proposta pelo atacante de 32 anos, mas que ele vai voltar ao Peñarol, onde ele, no caso, tem uma boa identificação com a equipe.
As falas do empresário foram as seguintes: seu desejo era voltar ao Uruguai e enfrentar o desafio do Peñarol, né? Se o Abel tivesse pensado em economia, não teria voltado. Qualquer outro jogador teria ficado em Mazatlán, que tem uma praia linda, né? Ou teria corrido para o Cruzeiro com o Pesolano. Ele até citou o técnico do Cruzeiro. Nos últimos dias, o gerente geral do Cruzeiro, possivelmente o Pedro Martins, né? Ou o Paulo André, disse assim: me ligou e fiquei com dúvidas porque o Paulo Pesolano é um bom técnico. Mas o Abel me disse que tem uma revanche pendente com o Peñarol e que queria ficar fazendo o possível para assumir a responsabilidade, né? Então ele quis voltar aí ao futebol uruguaio, onde ele surge, né, no Peñarol lá em 2008, 2009, e até para não voltar muito acima da sua idade, tá hoje com 32 anos, ele preferiu voltar por agora. Ele surge muito bem no Peñarol, é negociado com o Palermo da Itália, tem uma temporada muito boa em 2013 e 2014, com 14 gols marcados em 30 partidas, e vai jogar no futebol da Inglaterra, onde foi o que eu conheci, né, ele por causa do FIFA ali, ó, em 2014 e 2015, no Hull City, na segunda divisão. Ele faz 45 jogos, 22 gols. Termina a temporada de 2017 e 2018, vai também jogar no CSKA, passa uma temporada no CSKA, uma temporada no Qatar e joga no Internacional entre 2020, com 29 partidas, 5 gols, e 2021 pelo Fluminense, 40 jogos, 9 gols marcados, e estava lá no Atlético São Luís do México, onde estava tendo bons números, tá? Na temporada passada e essa que começou em julho, ele já contava com mais do que 36 atuações, com 11 gols marcados e 4 assistências. Eu acho que seria um nome interessante para o Cruzeiro, porque ele pode atuar tanto como centroavante, quanto um meia ali, podemos dizer, um segundo atacante ali também. Acho que interessantíssimo, se fosse o nome realmente do Abel Hernandes. É uma pena não ter vindo esse desejo dele de ter voltado ao Peñarol. Quero saber se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador e se seria uma boa, né, para o Cruzeiro. Abel Hernandes aí bem experiente, em várias convocações para a seleção uruguaia, que foi realmente procurado pelo Cruzeiro, de acordo com próprias informações do seu empresário. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre quantos milhões o Cruzeiro já negociou de atletas das suas categorias de base desde quando o Ronaldo comprou o clube, né, que é um valor até que interessante, que eu quero comentar aqui com vocês. Essa matéria feita pelo Super Esportes trouxe o levantamento de que o Cruzeiro já vendeu mais do que 22,4 milhões de reais, crédito também ao Globoesporte.com. No caso aí desses 22 milhões e 400 mil reais, os destaques, né, e os únicos jogadores foram o Thiago, que foi vendido em fevereiro desse ano de 2022. O Cruzeiro vendeu por apenas 3 milhões e 600 mil reais. Tem até uma expectativa de que ele possa render alguns bônus, né, atingindo metas no futebol lá da Bulgária, mas por enquanto 3 milhões e 600 mil, o Cruzeiro manteve ainda 25% de uma eventual transação. O Vitor Roque, por sua vez, também deixou o clube, 24 milhões de reais, mas como o Cruzeiro tinha um percentual menor, né, o Atlético Paranaense pagou a multa, deve ficar para o Cruzeiro livre menos de 10 milhões e 800 mil, lembrando que o Cruzeiro ainda não recebeu esse dinheiro, no caso, porque foi depositado em juízo, né, o Cruzeiro aí alega que quer um valor maior. Acho bem difícil essa história ir para frente. Então vamos contar aí, 3 milhões e 600 do Thiago, mais 10 milhões e 800 do Vitor Roque. E também agora o Giovani, vendido nessa última semana para o FC Dallas dos Estados Unidos por algo próximo de 8 milhões de reais também. Mais uma grana bem interessante caindo nos cofres do Cruzeiro, somando tudo aí então nesse montante de 22 milhões e 400 mil reais. É um valor até que interessante, melhorando, né, o que o Cruzeiro vinha fazendo nos últimos anos, com pouquíssimas negociações das categorias de base. Antes disso, o Cruzeiro também, as grandes transferências haviam sido, por exemplo, o Kaká saindo para o futebol japonês por um valor próximo aos 10 milhões e meio, 11 milhões de reais, além também do Orejuela, também dos 12 a 13 milhões para o São Paulo. O Maurício ali também envolvendo uma troca, mas não rendeu nada financeiramente para o Cruzeiro. Então agora aos poucos, né, o Cruzeiro ajeitando a casa, e tenho certeza que esse valor anual de 22 milhões de negociações vai ficar barato, próximo do que eu vejo o potencial financeiro do Cruzeiro de venda de atletas para os próximos anos, né? Então vamos aguardar. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha desses valores e quem desse elenco do Cruzeiro pode render um percentual interessante no futuro, né? Por exemplo, jogadores aí da categoria de base, tem o Everton aí bem interessante também, zagueiro, tem também, por exemplo, o Daniel Júnior que vem ganhando espaço, algumas outras opções na categoria de base que devem subir e ter um pouco mais de chance no profissional. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, contei com a ajuda de vocês. Vou deixar também na tela final outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no canal e o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você pegar e começar a postar.
Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!